Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Se eu estou entendendo bem aqui, o vereador Rafael está cogitando agora, nesse momento, a possibilidade de colocar que o projeto seja autorizativo, né, em virtude aqui do debate. Eu acho que é prudente, vereador. Acho que é prudente, mas evidentemente que fica a critério do senhor. Vamos apreciar aqui o tema. Eu vou tentar aqui manifestar novamente algumas questões, inclusive, que eu manifestei já em outros momentos dessa legislatura e em muitos momentos da legislatura passada, né? Primeiro, tentar comunicar com as pessoas que estão nos acompanhando, porque essa explicação não é muito fácil de fazer. Porque o que a gente está discutindo aqui nesse momento? Um projeto do vereador Rafael que visa estabelecer um programa educativo e de proteção dos nossos trabalhadores da saúde, especificamente os profissionais da enfermagem. É muito comum, infelizmente, que a debilidade brutal que existem nos serviços públicos do nosso país recaia sobre os ombros, sobre as costas de trabalhadoras e de trabalhadores. As pessoas que estão lá na linha de frente, atendendo nesses espaços do serviço público, na saúde, na educação, na segurança, no trânsito, né, que são deficitários. Porque é fato que no Brasil a gente paga muito imposto para ter pouco retorno de serviços públicos. Então, a gente não tem o número de médicos necessários para nos atender nos serviços públicos, não tem o número de exames, não tem o número de professoras e professores. Enfim, são muitos os aspectos dos serviços públicos que são deficitários no número de profissionais. E, no caso da saúde, mais especificamente, quando a gente está com um problema de saúde, seja nosso, humano, seja de alguém do nosso circuito familiar ou das relações pessoais, a gente está muito nervoso, a gente está muito desesperado, muitas vezes. E acontece com certa frequência de que o profissional que está ali no atendimento seja cobrado excessivamente por uma responsabilidade geral da debilidade daquele atendimento. Então, do ponto de vista do mérito, do ponto de vista se o projeto é interessante ou não é, me parece absolutamente consensual aqui que todos concordamos que o projeto é muito importante. Aliás, ressalto aqui algo que é fundamental, que é a nossa prática aqui cotidiana enquanto parlamentares, ela inclusive deve contemplar esse tipo de debate, esse tipo de informação. Me parece que isso também é essencial registrar. A discussão aqui que a gente está fazendo agora tem a ver com, bom, mas é constitucional, é legal do ponto de vista da legalidade, não do ponto de vista do legal do joinha, que a gente fala muitas vezes, no linguajar mais popular, né? A legislação permite que a gente aprove este projeto da forma como ele está? Esse é o debate que está se fazendo. E aí aqui quero retornar aqui com algumas questões, né? Primeiro, que às vezes é o que eu vejo algumas falas no sentido de que, olha, todos os vetos são políticos e tudo mais. Bom, acho que é importante avaliar veto por veto, caso por caso, né? O que são as justificativas dos vetos? Na legislatura passada, por exemplo, eu tive aqui, olha, vários projetos que foram apresentados, que foram vetados pelo Poder Executivo. Emendas que foram apresentadas e aprovadas por esse parlamento, vetadas pelo Poder Executivo. E, inclusive, projetos de outros parlamentares, que muitas vezes eu votei favorável ao projeto, alguns deles projetos, inclusive, que eram de parlamentares da base do governo passado. E aí vinha uma justificativa de veto com um argumento que eu não tinha captado ainda, quando nós tínhamos discutido o projeto, e eu votei favorável ao projeto e depois favorável ao veto, junto com outros parlamentares que fizeram o mesmo movimento. Então, esse resgate só para a gente ter uma informação. Quando, há algumas semanas, nós debatemos isso num outro projeto, eu fiz uma menção. É necessário que a gente estabeleça e constitua um padrão para essa legislatura, para esse governo. Para que a gente não fique tão repetido. Na legislatura passada isso aconteceu. Nós começamos a legislatura com uma grande quantidade de projetos apresentados e aprovados e uma grande quantidade de vetos. O ajuste que se fez depois foi a implementação de projetos autorizativos. Diminuiu o número de vetos. Tem estatística, inclusive, eu não sei se o vereador César lembra, mas tinha uma estatística que nós elaboramos, inclusive, do número de projetos que foram vetados no primeiro ano, lá em 2021,
depois em 22, 23 e 24. Diminuiu brutalmente o número de vetos dos projetos dos parlamentares, porque a gente fez aqui um ajuste a partir daquilo que foi uma compreensão coletiva. Eu tenho tentado defender que a gente possa fazer essa discussão justamente para que a gente não tenha um grande número de vetos. Fazer uma conversa sobre isso com o Poder Executivo, fazer uma leitura atenta de todos os vetos que já foram apresentados, sejam eles totais ou parciais, para saber se a gente tem uma mudança de interpretação da PGM, por exemplo, em relação aos temas. Porque, por exemplo, o governo anterior tinha uma leitura que parte do judiciário, por exemplo, não tem, que é, nós, vereadores, nunca podemos mexer com temas de despesas, no sentido de nós não podemos gerar despesa. Tem no judiciário, em alguns estados, uma leitura que é a seguinte: se o Poder Executivo coloca um projeto em debate, o vereador pode emendar. Se o Poder Executivo, é diferente, por exemplo, de eu estabelecer um projeto, eu, vereador, ou qualquer um de nós aqui, estabelecermos um projeto que tem custo para o município. A interpretação do governo anterior era essa. A interpretação deste governo é a mesma? Eu ainda não tenho essa resposta exatamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma discussão. Eu proporia que a gente fosse mais cuidadoso com a apresentação dos projetos, que a gente tenha um tempo de reflexão em relação a isso, porque senão nós vamos gerar uma situação de ter ou projetos aprovados que não vão ter o seu desenvolvimento enquanto política pública, ou um grande número de vetos que vai ter aqui um tempo muito grande destinado para a discussão do projeto e depois para a discussão do veto, que eu entendo que não é o melhor caminho, com todo respeito a quem pensa diferente. Muito obrigado pela atenção, desculpa ter passado o tempo.